Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sara Rafaela e sou graduanda do curso de Matemática e Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e também sou orientada do projeto PIBIC, Problemas Geométricos Abordados nos séculos XV, XVI e XVII, orientado pela professora doutora Viviane Santos, certo? Então, neste projeto em específico, nós realizamos uma pesquisa abordando problemas geométricos encontrados ao longo da história da matemática entre os séculos XV e XVI. Então, esta pesquisa analisou obras em busca de entender como a geometria se desenvolveu neste período. Então, percebemos que durante os séculos XV e XVI foi um período fundamental na história da matemática. Neste período houve uma mudança entre a antiguidade e a modernidade. Então, Saito, ele afirma que nesse período houve diversas mudanças na matemática, né? Ele fala que entre os séculos XV e XVI a física, o estudo da natureza e as matemáticas continuaram a ser consideradas ciências distintas pela maioria dos estudiosos, seguindo algumas tradições. Entretanto, a recuperação de antigos conhecimentos e de outros novos, com orientação mais práticas, começaram a mudar o cenário intelectual naquela época. Então, nesse contexto, a recuperação dos escritos sobre artes mecânicas e arquitetura da antiguidade tardia matizavam as diversas ciências que agora passaram a considerar outros aspectos matemáticos, que não só encontravam em fontes teóricas, tanto de física quanto de matemática. Então, aqui nós podemos perceber que Saito, ele afirma que nesse tempo havia um grande interesse entre a magia, a astrologia. Isso era tão estimulante quanto a abstração da matemática e a experimentação. Então, nessa época, Saito também afirmava que foram publicados muitos tratados relativos às diferentes atividades em que o uso não só da geometria, mas também da aritmética era requisitado para resolver problemas práticos de cálculo e de medida, certo? Então, essas mudanças geraram um confronto entre a aritmética e a geometria, onde elas passaram a se aproximar gradativamente. Então, vale ressaltar ainda que a álgebra e a geometria, ao longo da história, não são entendidas como ideias isoladas. Pelo contrário, elas precisam andar em conjunto, uma necessita da outra. Então, nessa pesquisa, nós estudamos o problema de Regiomontano, Luca Pacioli e Vieta, matemáticos dos séculos XV e XVI. Porém, enfatizamos principalmente nos problemas de Vieta, apresentando problemas que foram manipulados e elaborados no software GeoGebras e transcritos neste. O objetivo geral dessa pesquisa é ampliar o conhecimento dos futuros professores, no sentido de estudarem mesmo os aspectos históricos dos séculos XV, XVI e XVII, podendo relacioná-lo também com outras áreas como a aritmética e a álgebra. Então, com isso, o projeto inseriu os estudantes na pesquisa em História da Matemática, visando também despertar a vocação científica e proporcionar a aprendizagem de técnicas, de métodos de pesquisa mesmo entre os participantes do projeto. Já os objetivos específicos era conhecer a pesquisa em História da Matemática, estudar os problemas dos matemáticos famosos da época e desenvolver uma melhor compreensão lógico-dedutiva dos problemas estudados. O que acontece? Apesar da geometria e da aritmética serem consideradas ciências distintas nos séculos XV e XVI, nesta pesquisa visamos entender o problema ao longo da história. Então, com isso, diversas etapas foram ocorrendo, reunião com o grupo de pesquisa. Então, para auxiliar as pesquisas foram utilizados alguns livros de história da matemática, como o livro de Ives, Saito, Roque e Carvalho. Além desses livros disponíveis, foram analisados também artigos, teses na qual abordassem os temas referentes ao assunto abordado e que complementassem as informações viáveis sobre os problemas que nós estávamos analisando e estudando. Então, o que acontece? Durante as etapas foram identificados diversos problemas dos séculos estudados, que foram abordados geometricamente. Então, após a análise desses problemas, nós passamos a explorar de forma geométrica a parte das soluções, utilizando o software GeoGebra. E é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, certo? Resultados e discussões. Então, nós vamos começar com o século XV, tá? Nesta pesquisa, nós encontramos diversos problemas e vamos destacar apenas dois problemas do século XV, sendo um deles de Regiomontanus e o outro de Luca Pacioli. Só que o que acontece? Nós aqui só iremos destacar os problemas, nós não vamos mostrar as soluções, não desses em específico, certo? Então, o problema do século XV de Regiomontanus, Roque, em um dos seus livros, ressalta que Regiomontanus ele foi um dos humanistas do século XV, ele foi um inventor dos sinais mais e menos, e ele concordava que a matemática é útil em todos os tipos de conhecimento. Uma de suas obras é o Triângulo de Ganimedes, tá? Ele se divide em 5 livros, os 2 primeiros é dedicado à trigonometria plana e os outros 3 à trigonometria esférica. Só que nesta obra o autor revela particular interesse na determinação de um triângulo satisfeito a 3 condições de área. Em várias ocasiões ele aplica a álgebra como proposição, certo? Então, uma das condições era determinar o triângulo dado um lado,
a altura relativa a esse lado e a razão entre os dois lados. A outra era determinar o triângulo, dada a diferença entre os dois lados, a altura relativa ao terceiro lado e a diferença entre os segmentos em que a altura divide o terceiro lado. Né? Esse problema está no livro de Ives, na página 297. Já Luca Pacioli, né, ele era um matemático italiano, certo? Ele é autor da obra Summa, né, cuja primeira edição é de 1494. Este trabalho, conhecido como Summa, era uma compilação livre de muitas fontes. Ele pretendia ser tipo um sumário mesmo da aritmética, da álgebra e da geometria da época. Então, dois dos problemas de Luca Pacioli são esses aqui. Então, esses problemas que nós pegamos e analisamos, nós não pegamos as soluções dele e não interpretamos geometricamente no software, tá? Nós escolhemos dois problemas específicos, que esses problemas foram do século XVI, que é os que nós iremos apresentar em seguida. Como eu tinha falado, nós vamos enfatizar o problema do século XVI, que é um problema de Vieta, certo? O Vieta, ele dedicava a maior parte do seu tempo de lazer à matemática. Então, um dos seus trabalhos de mais prestígio foi a Introdução à Arte Analítica, certo? E Rock, ele afirma que antes Vieta, ele encarava os problemas de forma geral, ia investigando a sua estrutura antes de resolver os casos particulares, os pequenos casos em particular, certo? Então Rock, ela afirma que a notação introduzida por Vieta representa uma generalização dos métodos algébricos que permitiu classificar as equações tratadas anteriormente como caso. Isto foi possibilitado pelo fato de podermos hoje trabalhar no universo das equações usando coeficientes. Vieta introduziu uma prática de usar vogais para representar incógnitas. Então, o que acontece? Nós pegamos um livro, né, que a tradução dele é Revisão Canônica de Efeitos Geométricos, e nós encontramos como as soluções de uma equação do segundo grau podem ser encontradas geometricamente, utilizando somente régua e compasso, e que faz parte de um problema do século XVI. Né? Então, o primeiro problema é dado por uma equação a ao quadrado mais AB igual a D ao quadrado, que hoje nós escreveremos como x ao quadrado mais px igual a q ao quadrado. E nós pegamos esta equação, pegamos a solução dela e representamos isso como uma forma geométrica. Então, o que acontece? Essa imagem aqui é a solução do primeiro problema, da primeira equação. Né? Então, o que foi que a gente fez, certo? Nós pegamos essa equação, nós pegamos a solução dessa equação, que é essa que vocês podem ver aqui embaixo, ó. E nós transformamos isso geometricamente no aplicativo GeoGebra. Nós traçamos todos os segmentos, nós interpretamos toda a solução, né? E descrevemos para que fosse mais fácil a visualização deste problema. Então, foi exatamente isso que nós conseguimos fazer, né? Nós fomos traçando segmento por segmento, né? Baseado na solução deste problema. E nós obtivemos este resultado aqui, que é essa imagem que vocês podem ver aqui, ó. Que eu estou apontando aqui com laser. Que é essa imagenzinha aqui que temos. Essa imagem é a solução do primeiro problema, né, que nós criamos no software GeoGebra, certo? E aí, como se não bastasse, Vieta também possuía outra equação, certo? Que é bem parecida com a primeira, que é essa aqui, AB menos A ao quadrado igual a D ao quadrado, e A ao quadrado menos AB igual a D ao quadrado. Então, as soluções também foram construídas geometricamente no GeoGebra, né? Que é essa imagem aqui que vocês conseguem ver. E nós fizemos exatamente a mesma coisa do problema 1. Nós pegamos a equação, né? Que é AB menos A ao quadrado igual a D ao quadrado, que ela pode ser escrita em uma linguagem moderna, né? Como bx igual a x ao quadrado igual a p ao quadrado, né? Nós atribuímos outra nomenclatura para essa equação. E daí, nós construímos, né, pegamos a solução, construímos o passo a passo de como a gente criou esta imagem aqui, né? Tem aqui, ó, nós traçamos um segmento AC, sendo O o centro da circunferência do diâmetro AC, e nós fomos fazendo um passo a passo, né, para poder dar origem a essa imagem aqui, certo? Então, nós descrevemos todo este processo. Nós pegamos a solução no livro de Roque e Carvalho, certo? A solução está aqui. Como esse problema é resolvido, e nós facilitamos, melhoramos a visualização dele geometricamente. Né? Agora nós temos tanto a parte algébrica, né, a descrição do problema, a resolução do problema, quanto a parte da imagem, que você olha e você consegue assimilar e entender melhor este problema. Então, as considerações finais é que, ao estudar e analisar a geometria nos séculos XV e XVI, nós percebemos que, ao longo da história da matemática, encontramos diversos problemas que são solucionados geometricamente, né, com o objetivo, com o intuito de facilitar a vida das pessoas que estudam estes problemas,
certo? Então, nós destacamos esse livro, né, que nós estudamos, que foi o livro Revisões Canônicas de Efeitos Geométricos, de Vieter, né, na qual solucionava problemas de uma equação de segundo grau, utilizando apenas régua e compasso, né, e nós adaptamos e utilizamos o software GeoGebra. Então, os problemas citados e solucionados neste trabalho foram solucionados e manipulados usando o software GeoGebra. Então, para torná-los hoje uns recursos atuais, facilitando mesmo, né, e tendo uma maior compreensão, contribuindo assim para o avanço da matemática, né. Então, aqui está as referências, né, que nós utilizamos. Obrigada.